Amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 90. Eu vou poupar o pastor Éder e todos os São Paulinos da minha resposta. Eu dou no particular depois. Salmo 90. E eu quero ler com você apenas um verso da palavra de Deus nessa noite, para que eu e você possamos ter oportunidade de sermos ministrados e recebermos uma direção clara para as nossas vidas. Enquanto você está abrindo aí, eu vou pedir para o João projetar para nós aqui o tema que nós vamos falar. E eu separei esse tema para a gente conversar com base exatamente no Salmo 90, verso 12, que é o mal que habita em mim. Talvez o mais próprio de uma pregação, de um momento como esse, que é um momento de culto, seria mais próprio falar sobre o bem que habita em mim. Mas hoje, se Deus der graça, nós queremos passar por esse tema, o mal que habita em mim, e reconhecer, diante da palavra, que existem algumas limitações dentro das nossas vidas e que nós precisamos trabalhá-las na presença de Deus. Se você abriu a sua Bíblia aí no Salmo 90, dá um amém para eu saber que você abriu. Amém, glória a Deus. Salmo 90 e verso de número 12. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Eu vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você pode ler comigo? Diga assim: ensina-nos. Pode ler. Mais uma vez, ensina-nos. Amém. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E de forma tão graciosa o Senhor já se manifestou nessa noite, através do tempo de adoração, de comunhão na vida da tua igreja. E nós queremos clamar, Pai, que mais uma vez o teu Espírito possa nos agraciar com um tempo de meditação, com um tempo, Senhor Deus, onde seremos direcionados, talvez até mesmo confrontados pelo teu Espírito nesta noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um texto que você provavelmente já leu muito, e se você não leu esse texto, pelo menos você já foi em uma festa de aniversário. Esse é um dos textos mais falados em festas de aniversário. É muito comum, às vezes o líder de célula, às vezes o pastor, às vezes alguém que foi convidado para fazer uma oração em um ambiente festivo, que comumente é o aniversário. Nós lemos esse texto da palavra, que é exatamente um texto riquíssimo. A palavra fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Então você provavelmente já ouviu esse texto sendo pronunciado por diversas vezes, e na maioria delas você tem ouvido fazendo uma referência a um aniversariante, a uma data festiva. E aqui eu gostaria de, se Deus assim nos abençoar até o final desse culto, poder propor uma reflexão um pouco mais do que apenas pensar nesse texto como um ótimo texto para uma celebração de aniversário. Eu queria pensar exatamente sobre o princípio de um coração sábio. A Bíblia está falando aqui, e o salmista está fazendo uma belíssima declaração, pedindo a Deus para que através dos anos da sua vida ele possa alcançar um coração sábio. E eu me pergunto, talvez essa seja uma indagação do seu coração: o que é exatamente um coração sábio? Será que a sabedoria, nesse caso, ela está aqui querendo dizer acerca, talvez, da nossa capacidade de estudo? Sabedoria aqui está querendo falar sobre a nossa capacidade de decorar textos.
Sabedoria aqui está falando sobre a nossa capacidade de ter um conhecimento científico, quem sabe da área de exatas, um conhecimento científico da área de humanas, conhecimentos afins. Não, a palavra de Deus não está falando exatamente sobre conhecimento no nível talvez da inteligência como nós estamos acostumados, mas a Bíblia está falando sobre um coração sábio. O salmista estava exatamente fazendo essa ligação dos anos da sua vida com alcançar um coração sábio na presença de Deus. E o que é alcançar um coração sábio? Alcançar um coração sábio é exatamente conhecer os caminhos de Deus, é exatamente conseguir considerar Deus na sua vida, é exatamente entender os valores, os princípios do reino de Deus para a sua vida. E nós fazemos isso através de um princípio muito simples, que é exatamente conhecendo. A palavra de Deus tem um versículo e você conhece ele muito bem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a verdade, ela só pode libertar o meu e o seu coração quando nós passamos por essa primeira etapa, que é exatamente conhecer. Conhecereis o Senhor, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Irmãos, que desafio que é esse, poder conhecer a palavra, que desafio que é esse, poder conhecer e sondar os mistérios que Deus tem acerca da nossa vida. Por que nós faríamos isso? Exatamente porque a vida, ela muitas vezes nos pega de surpresa, e talvez muitos de nós, no erro de associar o nosso conhecimento, a nossa inteligência com sabedoria, acabamos blefando em muitos aspectos da nossa vida. Eu conheço pessoas que têm uma capacidade mental extraordinária. Você talvez conheça pelo menos uma meia dúzia de pessoas que dão em você, que dão em mim um banho, uma lição de conhecimento, de tanto que estudou, de tanto que muitas vezes investiu nessa carreira do conhecimento, mas que muitas vezes acabam pecando nas coisas mais básicas da vida, e que através muitas vezes de uma vida fora dos caminhos do Senhor, ou seja, uma vida cujo coração não é um coração de Deus, uma vida que não alcançou um coração sábio, acaba muitas vezes sendo destruído pelo mal. E por que somos destruídos pelo mal? Porque dentro de nós existe o mal. E foi isso que eu tentei afirmar para você com as primeiras palavras, tentando trabalhar o título dessa ministração: o mal que habita dentro de mim. Pasme você, essa pessoa boazinha que está aí ao seu lado, essa pessoa cheirosa, bonita, dá uma olhada se tem uma pessoa bonita aí do seu lado, essa pessoa bonita ao seu lado, não é? Queridos, pasme você, mas existe mal dentro dessa pessoa, existe um mal dentro de mim, existe um mal dentro de você, e a mera aparência, por mais que ela ajude, que não é o caso de muitos, né? A aparência, por mais que ela ajude, ela não consegue disfarçar muitas vezes a evidência do mal que existe dentro de nós. Você já deve ter ouvido uma história de um sábio que foi indagado sobre o que havia dentro do coração de um homem, o que havia dentro do coração de uma mulher. E esse sábio, ao se reportar ao ser humano, ele falou assim: olha, dentro de todo ser humano, dentro de todos os seres humanos, existem dois animais. E aí ele se reportou a esses animais como sendo dois lobos. E ele falava assim: olha, dentro de todos os seres humanos existem dois lobos. Um lobo é bom, um lobo é do bem,
Um lobo só faz o bem para aquela pessoa, só coopera para aquela pessoa. Mas também existe dentro dessa mesma pessoa um outro lobo que é mau. Existe dentro dessa mesma pessoa um outro lobo que deseja devorá-lo. E a pessoa que estava ouvindo a declaração do sábio perguntou a ele: e quem é capaz de vencer essa batalha? O lobo bom ou o lobo ruim? O lobo mau, né? E o sábio fez a declaração àquela pessoa e disse: aquele que estiver mais bem alimentado. E com base nisso, meus irmãos, você já deve ter ouvido essa história. Eu gostaria de lembrar você que dentro de nós há uma dualidade constante entre carne e espírito. Essas duas forças da nossa própria natureza, essas duas forças que são ao mesmo tempo físicas e espirituais, essas forças elas constantemente estão batalhando dentro de nós. E sabe de uma coisa? Essas forças podem revelar o que há de bom ou o que há de mal. Essas duas forças podem se evidenciar nas nossas vidas através de ações, através de atos, através de testemunhos, se nós somos pessoas envolvidas pelo bem, ou se somos pessoas envolvidas pelo mal, se somos pessoas que alimentamos o lobo do bem, ou se somos pessoas que alimentamos o lobo do mal. E é muitas vezes em uma pergunta como essa que nós precisamos saber qual é a natureza do nosso coração, o que governa aí dentro de você, como nós podemos, em poucas palavras, definir o coração humano. E eu separei um texto que é Jeremias capítulo 17 verso 9, se você não quiser, não precisa nem abrir, o texto está aí já no slide. E esse é um texto que nós conhecemos, aonde a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, essa é uma das declarações mais importantes para que eu e você possamos lidar conosco mesmo. Deixa eu dizer para você, talvez se eu pudesse resumir a palavra toda que eu pretendo até o final desse culto compartilhar com você, eu resumiria essa palavra como a capacidade de me conhecer melhor, a capacidade de entender quão perigoso eu sou para mim mesmo. Esse texto está falando algo interessante, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é que eu e você temos dentro de nós uma fonte de perversidade, que nós temos dentro de nós um verdadeiro dissimulador, que dentro de nós existe exatamente muita desgraça também, que dentro de nós pode ser habitação de muita coisa ruim, ou seja, o nosso coração, ele é enganoso, o nosso coração não é digno de confiança, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você se conhece? Você já se surpreendeu com você alguma vez? Quando você talvez tenha pensado, não, agora eu me converti, agora minha vida foi transformada, agora eu vou fazer tudo diferente. Você já se surpreendeu com você? De repente você olhar para dentro de si e falar, puxa vida,
Na minha cabeça era tão diferente. Eu pensava uma coisa, mas eu fazia outra totalmente diferente. Jesus, em outras palavras, falou sobre esse mesmo assunto. E na minha opinião, Jesus reforçou ainda mais a tese do profeta Jeremias. Lá no livro de Mateus 15, eu vou pedir para o João passar para nós. Onde Jesus fez a seguinte declaração: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração, a Bíblia diz, procedem os maus desígnios. Eu tentei grifar para você ali: homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus vem reafirmar a mesma palavra de Jeremias, dizendo: olha, não é o que entra pela boca, não é o que nós comemos, quando na verdade todas as pessoas estavam preocupadas com a religiosidade, estavam preocupadas com os rituais, com a prática deles e a forma com que eles se alimentavam. Jesus foi muito claro dizendo exatamente isso. Eu não estou preocupado com a comida, com o ritual, com a maneira religiosa com que vocês fazem as coisas, porque isso de fato, embora talvez seja importante, isso não contamina o homem. E Jesus fala: o que contamina o homem de verdade é isso aqui: homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas iguais a essas, que muitas vezes acabam corrompendo a vida de muitas pessoas. Há um outro texto que eu separei para você, está na carta de Tiago, lá no capítulo 4 e no verso 12, aonde existe essa mesma indagação: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões, olha o que o texto diz, que guerreiam dentro de vocês. O que a Bíblia está dizendo é muito claro: as guerras, as lutas, as dificuldades e tudo mais que de alguma forma conspira contra a vida humana nessa terra, tudo isso, meus irmãos, pasme você, vem de dentro de nós mesmos, vem de dentro de nós. Eu entrei num site essa semana, chama Atlas da Violência. Eu estava preocupado com uma causa específica, e aí eu fui pesquisar uma coisa, acabei achando outra, e me chamou bastante atenção, e aí eu acabei até ligando com essa mensagem, alguns dados sobre homicídio no Brasil. E uma das informações que o Atlas da Violência estava especificando sobre o ano de 2014, não tinha um dado mais atual, peguei só o de 2014, era que no Brasil são cometidos, e especialmente no ano 2014, foram cometidos cerca de 60 mil homicídios. Para ser exato, mais exato, lá tem um registro que é 59.697 homicídios. E esses 59.697 homicídios correspondem exatamente a 165 homicídios por dia. Por dia. Se isso fosse se atualizar para o ano de 2016, o que eu acho que não é muito diferente, nós podíamos exatamente pensar assim: hoje, até a meia-noite, pelo menos 165 pessoas serão mortas, vítimas de homicídio. O que mais me chamou a atenção foi que lá estava dizendo que o Brasil, só o Brasil, é responsável por 10% de todos os homicídios que acontecem no mundo. Só o Brasil
é responsável por 10% de todos os homicídios que acontecem no mundo. E aí você pergunta assim: pastor, de onde vem isso? De onde vem essa maldade? Pastor, o diabo está solto, né? O diabo está solto, porque olha o tanto de pessoas que estão morrendo. Irmãos, a resposta talvez choque você um pouco, mas isso aqui não tem nada a ver com o diabo. O diabo sim, se aproveita antes e se aproveita depois dos acontecimentos. Mas sabe de onde vem tanta maldade? De dentro do coração humano. Eu e você temos potencial para ser parecidos com Jesus, mas temos potencial dentro de nós para sermos parecidos com Hitler, por exemplo. Você sabia disso? Que esse lobo que está dentro de você, da maldade, se ele for alimentado com mais e mais e mais maldade, você pode até mesmo superar o Hitler em tanta maldade. O contrário é a mesma coisa. Se a bondade, se a bênção de Deus se estabelecer sobre você, você pode superar talvez até muitos profetas e muitos homens e mulheres de Deus. Mas por quê? Porque isso vem do coração do homem. É no nosso coração que muitas vezes habita a maldade. Uma reportagem que me chamou muita atenção e me fez assim pensar muito sobre isso. Talvez você tenha ouvido falar sobre uma mulher da Califórnia. Eu acredito que não faz muito tempo essa notícia. Ela tinha um bebê de 9 meses. E justamente por estar enfadada por aquele bebê que de certa forma atrapalhou toda a rotina daquela mulher e a deixou muito estressada, em um momento de estresse insuportável, aquela mulher colocou o bebezinho dentro do micro-ondas e ligou, e o bebezinho veio a óbito, constatando-se depois exatamente o nível da maldade que estava sobre o coração daquela mulher. Na reportagem fala que ela inclusive foi condenada à morte pelo governo dos Estados Unidos. Isso é um pouquinho só da maldade humana, que dentro de nós, potencializada, ela pode destruir vidas. Nesse mesmo site do Atlas da Violência também, ele fala que no Brasil 350 mil divórcios aconteceram no ano de 2014. É o maior número de dissolução familiar na história. 350 mil divórcios. 800 mil pessoas foram mortas vítimas de suicídio. Quase 1 milhão de pessoas se suicidaram no ano de 2014, é o que mostra esses dados, com base, eu até anotei aqui, em uma matéria da ONU. E eu queria dizer uma coisa para você, que também me chamou muita atenção, que a maioria desses suicídios, eram de jovens, sendo que ficou constatado que a segunda principal causa de morte entre os jovens é exatamente o suicídio, jovens de 15 até 29 anos de idade. Eu não fiquei sabendo exatamente, nem especificamente, mas parece que essa semana uma jovem da nossa cidade suicidou. Você ouviu falar sobre isso? Você teve conhecimento? Uma tragédia que nos faz pensar exatamente sobre isso. O que está acontecendo? Porque o mal está habitando de uma forma tão violenta dentro dos corações. E muitos de nós, em momentos como esse, espiritualizamos no sentido de
querer achar o culpado, no sentido de muitas vezes até fazer com que Satanás seja o único autor de toda essa desgraça que muitas vezes acaba acontecendo na vida humana. Mas, meus irmãos, que fique bem claro para nós hoje, que a maldade, que toda a maldade que acontece, seja essa que é capaz de levar uma pessoa ao próprio suicídio, seja aquela que é capaz de tirar a vida de um bebezinho indefeso, ou seja, qualquer outra, ela não nasce em outro lugar senão dentro do nosso próprio coração. Dentro de mim existe o potencial para o mal suficiente para acabar com a minha vida e com a vida de muitas outras pessoas. E sabe por que isso? Porque dentro de nós existem essas duas forças que tentam o tempo todo governar nossas vidas, que é a natureza espiritual e a natureza carnal. Paulo, na carta aos Romanos, ele gasta pelo menos alguns capítulos falando sobre essa dualidade entre carne e espírito, e demonstrando com profundidade como nós precisamos levar a sério a vida no espírito, demonstrando com profundidade como eu e você estamos todos os dias vulneráveis e sujeitos a nós mesmos, não ao inimigo, não ao diabo, não aos seus demônios, mas o que é pior, estamos sujeitos a nós mesmos. Eu separei pelo menos 2 versículos da carta de Romanos que eu queria compartilhar com você, e nesse texto Paulo está fazendo algumas indagações que aos meus olhos me parecem muito próprias de nós seres humanos. Aqui Paulo estava sendo muito humano ao dizer: eu sei que nada de bom habita em mim. Olha essa declaração, Paulo estava dizendo: eu sei, não tem nada de bom em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Você já se sentiu assim também? Desejo de fazer o que é bom. Pastor, na minha mente passa o que é certo, na minha cabeça eu sei o caminho correto da vontade de Deus. Paulo estava aqui manifestando toda a sua crise. Paulo estava aqui expressando a luta interior que estava sendo travado dentro dele mesmo, e ele fala: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Situações como as que eu e você muitas vezes nos encontramos, e foi através dessa palavra que Paulo colocou para fora exatamente toda a luta que estava acontecendo na sua vida. E lá no verso de número 24, ele fez essa declaração que você já deve ter ouvido: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo estava batendo no seu próprio peito. Paulo, diante daquela dualidade entre carne e espírito, estava provando a sua própria vida e dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, aqui eu gostaria de dizer uma coisa que serve principalmente para a minha vida, mas creio que serve para você também. Eu acredito que essa deve ser uma lição que nós precisamos aprender de uma forma definitiva nas nossas vidas. Meu irmão, o teu problema não sou eu, o meu problema não é você, o nosso problema não é o PT, o nosso problema não é a Dilma, não é o Lula, o nosso problema não é a economia, não é a miséria, o nosso problema não é o outro, o nosso problema somos nós mesmos.
E essa é uma verdade que muitas e muitas vezes nós relutamos para entender. Aliás, essa é uma verdade que nós não queremos entender. Porque vamos falar a verdade, é muito mais fácil achar culpado para os nossos problemas. É muito mais fácil falar que o outro é o meu problema. É muito mais fácil falar que a crise é problema do outro, porque o outro causou a crise. E muitas vezes perdemos o tempo todo das nossas vidas procurando o verdadeiro algoz, ou seja, quem fez a maldade, por que fez a maldade, ou porque fez desse ou daquele outro jeito para nos sentirmos vítima. Mas o nosso verdadeiro problema somos nós mesmos. O mal do outro, ele jamais pode nos destruir, mas o mal que está dentro de nós, esse sim pode se tornar uma vítima da maldade. Sabe por que isso? Porque o problema não é o que fazem para nós, mas é o que nós fazemos com o que fizeram de mal para nós. O problema não é: pastor, mas aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa foi grosseira comigo. Mas quando eu estou com uma predisposição para o mal, não precisa nem ser exatamente uma ofensa, não precisa nem ser exatamente uma palavra dura. A predisposição para o mal, meu irmão, faz com que qualquer coisa faça com que você fique afetado. Pessoas, por exemplo, que têm mania de perseguição, mania de vítima, estão sempre com esse olhar: parece que o outro não gosta de mim, parece que o outro quer o meu mal, parece que o outro, ele está sempre supondo que o outro quer fazer o mal, ou quer fazer alguma coisa para ele, mas na verdade é porque a maldade instalada dentro do seu coração, ela está tão aguçada que em tudo ela vê o mal, em tudo ela se sente vítima, em tudo ela fica preocupada se ela está sendo alvo da maldade do outro ou não. Mas uma pessoa, meu irmão, de bem com a vida, cheia da presença do Espírito Santo, uma pessoa que está alimentando o lobo do bem, e que todos os dias enche a sua vida com a palavra de Deus, certamente essa pessoa, ela se torna às vezes até ingênua, porque ela não consegue muitas vezes se entregar a essa maldade, que o torna vítima de todas as coisas ruins, e isso é sempre muito prejudicial, isso sempre é muito destruidor para as nossas vidas. E aqui eu gostaria de dizer para você, a pergunta que eu também me fiz diante dessa reflexão, que é exatamente: como é que eu faço para ter esse coração sábio? Como é que eu faço para, dentro da minha vida, conseguir dominar esse desejo de morte que muitas vezes vem sobre o meu coração? Pastor, como é que eu faço para dominar esse desejo de adultério que às vezes enche o meu coração? Como é que eu faço para dominar esse desejo de vencer, esse desejo de me entregar à prostituição, esse desejo de me entregar à pornografia? Como é que eu venço esses desejos que sempre estão vindo ao meu coração? Irmãos, hoje eu não preparei 3 pontos, como às vezes costumo sempre fazer, mas eu queria, até nesse momento final, aproveitando os últimos minutos que nós temos para encerrarmos em um tempo de oração, dizendo para você apenas um ponto, apenas uma coisa que nos ajudaria demais a vencer toda essa luta que é travada dentro do nosso interior. Apenas uma coisa, uma atitude que nós poderíamos fazer para que então o Espírito Santo prevalecesse sobre as nossas vidas. E eu gostaria de, se o João puder passar para mim, você pudesse ler essa frase que eu coloquei, dizendo assim: mude a percepção sobre cada dia. Diante dessa dualidade,
diante desse terror que às vezes assola a tua vida, como assolava a vida do próprio apóstolo Paulo, essa pressão interior, essa luta interior, essa batalha sendo travada, uma atitude ajudaria demais, se não até mesmo resolveria essa questão da batalha, que é mude a percepção sobre cada dia. E eu vou voltar no texto da nossa primeira reflexão, passa para mim, João, que é o próprio Salmo 90, eu li esse salmo para começarmos a refletir, e eu gostaria de mostrar para você aquilo que Deus usou para ministrar o meu coração através desse texto, que é exatamente assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. O que eu comecei dizendo para você é que esse é um dos textos mais comuns para serem usados em celebrações de aniversário. E dentro do meu ponto de vista, talvez um dos mais equivocados para uma celebração de aniversário. Porque a Bíblia não está dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos anos. A Bíblia está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós temos exatamente essa mania de, no dia das mães, eu procuro a minha mãe e eu falo para minha mãe: mãe, você é muito especial, mãe. No dia dos namorados, eu procuro a minha esposa, você procura a sua namorada, o seu namorado, e você faz uma belíssima de uma declaração de amor. Em dias festivos, em dias comemorativos, é muito comum nós exagerarmos, às vezes até mesmo nas nossas expressões. Mas sabe o que o salmista está dizendo como um grande segredo para você e para mim alcançarmos um coração sábio? O salmista está dizendo: ensina-nos, volta lá, João, para nós, a contar os nossos dias. É assim que eu aprendo, é assim que eu cresço, é assim que eu me desenvolvo, e é assim que nós precisamos nos desenvolver na vida espiritual. A vida espiritual, ela não pode ser marcada por meros eventos. Diga-se de passagem, nós costumamos às vezes, em um culto de celebração como hoje, dizer: hoje eu vou me encontrar com Deus. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o pior lugar para você se encontrar com Deus é em um ambiente como esse. Deus, nós encontramos Ele no nosso quarto, trancado. Nós encontramos Ele quando estamos sozinhos no carro, sendo ministrado. Nós encontramos Ele quando estamos andando de bicicleta, quando a nossa mente está realmente ali procurando: no que eu vou pensar? Eu vou pensar em Deus, ou vou pensar na sua palavra, ou eu vou pensar nas minhas coisas, nos meus sonhos, nos meus projetos, e em tudo aquilo que pode trazer benefícios para a minha vida. E toda essa maneira que nós temos de nos encontrar com Deus, que muitas vezes é marcada apenas por celebração, apenas por data festiva, tira de nós o nosso maior potencial para alcançar aquilo que o salmista disse: um coração sábio. E o nosso maior potencial, meus irmãos, para alcançar um coração sábio, é aprender não a contar os anos da nossa vida, mas a contar todos os dias. Todos os dias. Faz muito tempo eu li um livrinho, nem lembro exatamente qual era exatamente todo o contexto, mas tão simples a mensagem quanto o título. O livrinho tinha um título assim, que era Ao Pé da Cruz. Não sei quantos já leram esse livrinho, bem antigo. E esse livro, Ao Pé da Cruz, em suma, ele dizia exatamente isso: que todos os dias nós precisamos estar ao pé da cruz. O pé da cruz é exatamente o meu alimento. O pé da cruz é exatamente o lugar onde a minha fome espiritual é saciada. O pé da cruz
é justamente o lugar onde Deus fala comigo. E o pé da cruz, ele não é marcado por um evento, por uma celebração bonita. O pé da cruz não é uma data festiva. O pé da cruz é todos os dias. O pé da cruz não é aquela semana de Páscoa, onde nós temos aquelas representações que até mesmo são bonitas, nos lembrando Jesus castigado, carregando aquela cruz nos ombros. Mas o pé da cruz é todos os dias, meus irmãos, acordar e ter a humildade de falar: Senhor, eu preciso da tua direção para mais esse dia, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, e não menosprezar até mesmo os dias difíceis. Você sabe que esse talvez seja um dos nossos maiores erros. Nós muitas vezes deixamos de celebrar o dia porque o dia foi difícil. Muitas vezes deixamos de celebrar aquele momento onde o dia está começando, porque nós já sabemos o tanto de tribulação, o tanto de luta que nós teremos, e nós temos essa dificuldade, fazendo com que no dia que tudo deu certo, com que no dia que você fechou um negócio, com que no dia que você foi abençoado, com que no dia que o médico deu alta para você, então hoje é um dia bom. Mas naquele dia que você porventura foi ofendido através de uma palavra, naquele dia que porventura a tua empresa não superou a marca que você tanto gostaria, aquele dia que você teve uma confusão dentro de casa, e às vezes até a sua própria mulher, o seu próprio marido entrou em contenda, então esse dia parece não ser um dia digno de celebração. E essa talvez seja uma das maiores táticas do diabo para poder tirar o dia que o Senhor fez. A Bíblia fala no Salmo 118, 24: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e nos alegremos nele. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Todo dia é dia abençoado. Não importa se vai ser difícil, se vai ter luta, se você vai viver alguma confusão, não importa. Todo dia o Senhor fez para que nós pudéssemos nos alegrar nele, se regozijar nele. Eclesiastes, olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 7,14. Eu vou pedir já para o pessoal do Ministério de Louvor subir aqui no altar. A Bíblia diz assim: quando os dias forem maus, aproveite-os bem. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, a Bíblia diz: considere. Queridos, o texto, eu não sei se você está conseguindo ter essa mesma leitura, mas o texto está sendo muito claro conosco, dizendo assim: olha, vai ter dia bom, e aquele dia que for bom, que as coisas derem certo, a Bíblia está falando assim, ó, aproveita, meu irmão, celebra, se alegra. Mas olha só que a Bíblia diz: quando forem maus, e aqui já está nos dando uma notícia bem objetiva, bem clara, ou seja, vai ter dia mau na sua vida, vai ter dia mau na minha vida. A Bíblia diz: considera, porque Deus fez tanto um como o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deus fez dia bom? Fez dia bom, mas também Deus permitiu um dia mau. E sabe o que acontece com o nosso coração no dia mau? No dia mau nós não celebramos, no dia mau nós não rendemos louvores, no dia mau nós achamos que hoje é aquele dia que os céus estão conspirando contra mim, hoje é aquele dia que Deus virou as costas para mim. Negativo, meu irmão. Deus fez tanto dia bom como fez o dia mau. O teu dia, o meu dia, a tua semana, a minha semana, o teu mês, o meu mês, vai depender exatamente dessa capacidade que nós temos de fazer todos os dias
ao pé da cruz. E sabe de uma coisa? Todos os dias é dia de fazer novos planos. E eu queria dar um conselho para você. Amanhã, segunda-feira, nós estamos aí bem no início do mês de novembro. Eu queria dar um conselho para você. Quando você acordar, planeje o seu dia, meu irmão. Planeje. Sabe por quê? Porque o diabo já planejou todos os truques dele para poder derrotar a minha e a sua vida. E sabe quem que vai ficar muito mais vulnerável às ações do inimigo e às ações do seu próprio coração? Eu e você. Porque às vezes pensamos assim: não, Deus está no controle de todas as coisas. Imagina que o diabo vai ter poder sobre a vida. Imagina que eu mesmo, ontem mesmo eu estava no culto, ontem mesmo eu levantei as mãos. Imagina que eu vou cair em tentação. Meu irmão, é todos os dias. Todos os dias. Porque naquele dia que você fala: não, eu fui no culto ontem, hoje não pode acontecer nada comigo não. Acontece, sabe por quê? Porque nós deixamos de fazer um plano aos pés da cruz. E a minha e a sua salvação, ela é conquistada todos os dias. E todos os dias eu estou exposto ao bem, eu estou exposto ao mal. Todos os dias eu posso ser influenciado de uma forma positiva, mas também posso ser influenciado de uma forma negativa. Sabe de uma coisa? Quando eu estava lá fazendo aquela pesquisa sobre o suicídio, que foi uma coisa que muito me chamou a atenção, tinha alguns motivos que levam uma pessoa ao suicídio. Entre muitas questões que apareciam lá, algumas delas eram, por exemplo, a questão do gênero. Muitos se suicidam por ter essa confusão mental do gênero, né? Muitas vezes não conseguiram se definir e aquilo virou uma confusão dentro da sua própria mente, de uma forma que ele vai à morte ou ela vai à morte. A outra questão lá era uma questão financeira, às vezes por falta de trabalho. Inclusive a maioria desses 800 mil suicidas, eles acabam, eles são suicidas exatamente em países de terceiro mundo. Por causa do baixo desenvolvimento, por causa da falta de trabalho, as pessoas entram em um grande desespero. Mas o que mais me chamou a atenção, e esse estava em primeiro lugar, embora não tinha número assim, 1, 2, 3, mas essa era a primeira descrição, que muita gente está se suicidando por causa de redes sociais. E quando eu vi isso, parece que uma luz acendeu na minha mente. Por que uma pessoa seria levada ao suicídio por causa de uma rede social? E a descrição era bem interessante, embora não elaborada por uma pessoa, suponho eu que não seja uma pessoa que estava pensando em nada espiritual. Era exatamente isso, porque muita gente, ela vê ali no Facebook, vê no Instagram, aquela imagem feliz das pessoas, aquela imagem alegre das pessoas, e elas começam a perguntar para si mesmas: por que eu não sou feliz assim? Por que eu não tenho a felicidade que ele tem? Porque nós temos que combinar aqui que a maioria de nós não coloca uma foto no Facebook, no Instagram, quando está passando necessidade. Você não coloca lá uma foto no Facebook, no Instagram, comendo banana, comendo ovo frito. Eu posto uma foto no Facebook quando eu fiz aquele churrasco, aquela picanha, e eu quero mostrar para as pessoas que lá na minha casa tem picanha, que o que está acontecendo na minha vida é bom. Mas sabe, isso é um fato. As pessoas de hoje em dia são exatamente assim. Parece que está todo mundo feliz. Você abre o Facebook, você fala: olha só, rapaz, esse cara foi jantar em Londrina, que maravilha. Você fala: puxa, aí você olha o outro, tá lá, Paris, né? Aí tem a Torre Eiffel por trás e a pessoa ali, né, muitas vezes escrevendo. Isso tudo é muito bom, mas isso tudo não revela o que existe dentro de nós.
Só quem conhece o nosso coração é Deus, não é o Facebook. É por isso que nós somos uma geração bonita. É por isso que nós somos uma geração que aparece na foto todo mundo bonito e maravilhoso. Mas nem sempre a realidade das nossas casas, nem sempre a realidade das nossas vidas é assim. E eu queria motivar você nessa noite a ser você. Eu queria motivar você nessa noite a olhar para as suas lutas e levar as suas lutas a sério. Eu queria motivar você nessa noite a não pensar sobre essa casca que existe sobre mim, sobre essa casca que existe sobre você, que pode estar hoje muito bem ornamentado com uma bela roupa, mas pensar sobre essa dualidade, corpo e espírito. Essa dualidade está acontecendo agora dentro de nós. O nosso eu, a nossa carne, ela quer fazer as coisas do jeito dela, mas quando nós damos lugar ao Espírito, e quando nós nos regozijamos no nosso Senhor, e quando nós somos nós mesmos, não precisamos ser a pessoa sorridente da fotografia, mas podemos dizer: Senhor, eu tenho lutas, eu tenho adversidades, dentro de mim existe uma luta sendo travada, a qual eu quero todos os dias te glorificar com a minha fidelidade. É assim que eu gostaria de motivar você a orar comigo nessa noite. Mas eu tenho um último versículo, mas eu gostaria de ler esse versículo aqui no altar. E eu queria desafiar você a ouvir essa palavra que eu vou falar, e nós vamos terminar com uma oração aqui no altar do Senhor. Se você tiver disposição para isso, venha para o altar, e eu quero ler um último texto com você, e nós vamos terminar adorando o Senhor, vamos terminar entregando as nossas vidas no altar do Senhor nessa noite. Gálatas 5:13-26, a palavra fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor, porque toda a lei, ela se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. A palavra fala sobre essa dualidade, carne e espírito. E ela está falando exatamente sobre isso, que essa inclinação para a carne nos leva à morte e nos faz perder exatamente o reino dos céus. E eu gostaria de motivar você, meu irmão, a alimentar o teu espírito, alimentar a sua vida com Deus. Em momentos oportunos como esse, você está assim na presença de Deus, Deus está operando aqui, mas quando você acordar amanhã, faça um plano para o seu dia, faça um plano para a sua semana, planeje estar na presença de Deus, planeje meditar na sua palavra, planeje as coisas do Espírito, porque do contrário, a carne milita contra o Espírito, e o que vai governar as nossas vidas é essa inclinação maldita, que muitas vezes nos tira da presença de Deus, e que nos leva a fazer tudo aquilo que nós vimos, nos leva a homicídio, nos leva a suicídio, nos leva a maltratar os outros, nos leva muitas vezes a ofender e a fazer tudo aquilo que é próprio de uma vida miserável, de uma vida espiritual condenada, quando na verdade nós temos a oportunidade de nos inclinarmos para o Espírito, de nos enchermos da presença de Deus, a ponto de podermos, ao invés de exalar maldição e trevas, exalar bênção e luz sobre a vida das pessoas. Eu quero abençoar a tua vida nesse momento com uma palavra de oração, e abençoar também o teu dia, a tua semana, profetizando que o Senhor esteja com você, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, Tu és Senhor absoluto sobre os nossos corações, Tu és Senhor absoluto sobre as nossas vidas, mas nós queremos nesse altar hoje reconhecer que nós, apesar de sermos do Senhor, nós somos ainda seres humanos. E Pai, toda limitação que existe em nós, que é fruto exatamente dessa inclinação às coisas da carne, Senhor, tem tirado de nós a oportunidade de vivermos o céu na terra, tem tirado de nós a oportunidade de vivermos uma vida abençoada e de aprendermos a celebrar o nosso dia, independente das circunstâncias que virão. Mas essa noite, Pai, combatendo exatamente a força espiritual do mal, que muitas vezes opera em nossas vidas, exatamente tentando combater a força violenta da nossa própria natureza carnal, que todos os dias tenta nos inclinar para o mal. Nós queremos pedir ao Senhor misericórdia, nós queremos pedir ao Senhor graça, nós queremos, ó Pai, mesmo que batendo nos nossos peitos e dizendo como Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Podemos essa noite reconhecer que só o Senhor, que só a presença do Teu Espírito em nós pode nos livrar de nós mesmos e pode nos fazer, ó Pai, viver uma vida feliz, uma vida, Pai, ó Deus, com sonhos, com projetos, com planos, sem que isso, Pai, faça de nós um escravo do pecado, sem que isso tire de nós a alegria de adorarmos o Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso, recolhe os nossos corações no Teu altar nesse momento, e de forma especial agora eu profetizo sobre cada irmão meu que está aqui nesse altar, eu profetizo sobre cada família que está aqui nesse altar e que está representando a sua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê, especialmente a partir de amanhã, Senhor, quando os meus irmãos acordarem, um plano de ação, para que eles possam se revestir da sua palavra e se revestir de uma vida que adora ao Senhor, e assim, ó Pai, nós possamos render glórias e louvores ao Senhor, independente
das circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus que eu abençoo os meus irmãos e irmãs e profetizo essa palavra sobre eles. Amém e amém. Glórias a Deus. O pastor Éder vai encerrar. Fica onde você está, eu quero implementar a bênção apostólica. Que o amor incomparável de Jeová o Pai, a graça sustentadora de Jesus Cristo o Filho, que a comunhão, as consolações e as bênçãos do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, te abençoando nos desafios que de onde aconteceu ao longo desse mês, e esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.